Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, que são as doenças respiratórias. A alta de casos fez o governo do estado decretar situação de emergência no último mês de abril, por um prazo de 180 dias, justamente o período de baixas temperaturas e também que coincide com a chegada do inverno, onde a gente sabe que tradicionalmente os casos são agravados. Bom, e no programa de hoje nós vamos saber como evitar as doenças respiratórias e como amenizar os sintomas delas. Bom, e a gente recebe hoje para falar sobre tudo isso o médico pneumologista Jander Castro, que já esteve em uma outra oportunidade aqui no nosso programa e volta hoje para falar sobre essa questão que muitas pessoas enviaram para a gente, porque afinal, questão de bronquiolite, crianças, adultos, idosos, enfim, pessoas ali para chegar no hospital para falar que estão com doenças respiratórias é o que não falta. Por isso, então, a gente faz hoje esse alerta em relação à saúde pública. Bom, doutor Jander, obrigado pela sua presença aqui no Observações. E eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Como que você percebe esse aumento nos casos de doenças respiratórias nesse ano de 2025? Bom, primeiro, boa noite, Henrique. Obrigado pelo convite. Geralmente essa época do ano, né, quando entra o outono, a gente vê realmente o aumento da incidência dessas doenças, né, tanto doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias, como doenças de fundo alérgico também, rinite, sinusite, bronquite, faringite. É normal acontecer isso. Agora, esse ano está tendo casos a mais, até porque esse ano a gente teve uma baixa incidência de vacinação, principalmente contra a influenza, contra o Covid. Então, a gente tem visto muitos casos graves pela baixa vacinação que nós tivemos esse ano. Agora, muitas autoridades negam que a gente está vivendo um surto, porém a realidade, como eu falei agora há pouco, nos hospitais, nas unidades de saúde, nos postos, né, propriamente no pronto atendimento ali do hospital, dos hospitais regionais aqui do nosso estado, a situação é completamente outra. Então, você como médico, como que está a situação então nessa linha de frente? A gente vê que tem um surto exacerbado mesmo, né? Tanto os hospitais públicos, os hospitais particulares, as clínicas, os consultórios, né? Os pneumologistas, clínicos gerais, otorrinos, alergistas, estão com consultórios muito cheios. E a gente vê casos de pacientes sendo transferidos para outras regiões onde há vaga de internação, principalmente crianças e idosos que têm uma tendência a ter mais complicações. E a gente vê que esse ano realmente assim, a incidência está um pouquinho maior que os outros anos. Vale ressaltar que quando acontece isso também, a rede propriamente que a gente fala, né, que é a rede resposta, ou seja, não está também dando conta de tantos casos assim, né? Sim. Bom, eu trabalho mais na rede pública, na rede privada, né, nos hospitais privados. A gente vê que tem alguns hospitais que estão colocando mais colegas para atender a demanda, né? E muitas vezes falta vaga para internar o paciente, às vezes falta vaga no CTI, e aí vai tentando transferir os pacientes para um lugar que possa acomodá-los. Agora, quais são as doenças, né, que estão mais sendo diagnosticadas? Porque a gente ouve a todo momento falar ali no noticiário da bronquiolite, da questão também da pneumonia, né, muitas pessoas desenvolvendo pneumonia aí ao longo do tempo, a questão também da própria influenza, a Covid. Então, assim, parece que juntou tudo ao mesmo tempo e está indo tudo para a rede de saúde. Mas, afinal, quais doenças estão mais sendo diagnosticadas? Então, assim, essa época, o que a gente pega são esses dois tipos de doenças, né? São as doenças de fundo infeccioso, principalmente as doenças virais. E aí nós colocamos a influenza, né? A influenza A, a influenza B, é o que a gente vê predomínio principalmente da influenza A esse ano, que tem a maioria dos casos, quando a gente faz o testezinho do cotonete para saber, a gente vê que a influenza A está sobressaindo. Tem casos de Covid, né? A gente tem que saber que a Covid não vai acabar nunca, não está causando aquela pandemia que teve, mas ainda tem a Covid, causa algumas complicações. Tem um vírus que é o vírus sincicial respiratório, que ataca principalmente as crianças, né? Que causa muita bronquiolite em criança e também em adultos, principalmente aqueles acima de 60 anos que têm algumas doenças como DPOC, asma, insuficiência renal, diabetes, problema cardíaco. A gente tem a volta aí de uma doença que ficou extinta há muitos anos, que é a coqueluche. A gente ficou livre da coqueluche durante muitos anos e há mais ou menos uns 6, 7 anos ela começou a aumentar a incidência e do ano passado para cá aumentou muito.
né? E essas doenças virais, aí tem os outros vírus também da época, que é adenovírus, rinovírus. Mas esses 4 principais que eu falei, né, que é o vírus sincicial respiratório, a influenza, a Covid e o adenovírus, eles causam os quadros mais graves. Aí leva a bronquite, bronquiolite, que são quadros onde a criança tem muita tosse, o adulto, o idoso também muita tosse, falta de ar, cansaço, muita expectoração, crise de bronquite, exacerbação de DPOC, pode causar descompensação cardíaca e isso que leva muitos pacientes para o hospital. Além disso, essas infecções virais também, elas acabam enfraquecendo um pouco do organismo e você tem as infecções que a gente chama oportunistas, principalmente a infecção bacteriana. E aí nós temos casos de pneumonia, sinusite, infecção de ouvido e garganta. Essas são as principais infecções que a gente tem nessa época. Além disso, esse ar frio, essa mudança de temperatura, o ar começa a ficar mais sujo, o ambiente mais fechado, aparecem também as doenças de fundo alérgico, rinite alérgica, faringite, otite, conjuntivite. Então é uma época em que essas doenças respiratórias estão muito exacerbadas mesmo. Agora, quando a gente vê, né, você falando aí, também vê a movimentação de ambulâncias, de pacientes chegando e saindo, helicóptero levantando para levar as pessoas em qualquer lugar aí para onde tem a vaga, né, chama a atenção como que o pulmão ele é muito frágil, né? Então, apesar de ser um dos principais órgãos, porque afinal a gente respira por ele e também leva a oxigenação aí para o sangue, a gente também percebe que as pessoas não estão tendo tanto cuidado assim com a própria saúde, né? A gente tem que cuidar melhor dos pulmões, né? Não fumar, um ambiente bem limpo, né? Tanto em casa quanto no serviço, hidratação, alimentação adequada, prática de atividade física, isso tudo ajuda a você ter um pulmão mais saudável. Além disso, infelizmente nessa época as pessoas ainda têm um hábito muito ruim de fazer queimadas, né? Pegar lixo, folha ressecada, colocar fogo, e isso aumenta muito a poluição no ar. Então, quem tem um problema respiratório, por mínimo que seja, ele começa a sentir isso também. Então, a gente tem que cuidar melhor do nosso ambiente. Agora, esse crescimento das doenças, o próprio vírus sincicial respiratório que você estava falando, antes da gente começar aqui, a gente já estava discutindo sobre isso, muitas pessoas acham que ele é um vírus novo, mas sempre existiu. E a gente, como você acabou de falar, estava percebendo também a volta de doenças que lá atrás foram extinguidas por conta da vacinação. Como as pessoas já descreditaram aí a vacinação, acaba que elas estão retomando aí, voltando e causando seus estragos que a gente está vendo na rede de saúde. Sim, o vírus sincicial respiratório, ele é conhecido pela classe médica há muitos anos, né? A gente sabe que as crianças recém-nascidas, principalmente as crianças abaixo de 2 anos, eram as mais comprometidas e depois até os 5 anos. E depois dos 5 anos, ela vinha mais como um quadro gripal mesmo. A coisa boa é que agora a gente tem a vacina, né? Tem uma vacina que é aplicada na mulher grávida, para ela poder gerar os antígenos e a criança já nascer com os antígenos e correr menos risco de ter complicação. Tem a vacina também para as crianças pequenas. E na época da Covid, alguns grupos no mundo eles faziam aquele swab e eles não olhavam só se a pessoa tinha Covid, eles iam ver quais eram os vírus que estavam causando infecção, levando os pacientes a serem internados. E depois dessa pesquisa que foi feita em vários lugares do mundo, descobriu que esse vírus respiratório sincicial também causava muitos malefícios aos pacientes idosos. Os pacientes acima de 60 anos que tinham algumas complicações, como insuficiência cardíaca, histórico de infarto, diabetes, insuficiência renal, DPOC e asma, eram pacientes que muitas vezes eles estavam indo para o hospital, ficando internado, morrendo, ou tendo complicações depois, não pela Covid, mas pelo vírus respiratório sincicial. E hoje também existe uma vacina específica para pessoas acima de 60 anos, com o intuito de evitar essas complicações. E como eu te disse antes, né, a coqueluche, que foi uma doença que ficou extinta, começou a aparecer alguns anos atrás, há mais ou menos uns 7 anos eu já atendi alguns pacientes com coqueluche e de 1 ano e meio para cá explodiu. Muito pela falta de vacinação, né? Infelizmente a gente teve uma propaganda muito negativa da vacina do Covid. Não é verdade o que essa vacina, esse estrago todo, lógico que toda vacina tem um efeito colateral, ela tem seus efeitos,
mas tem vários trabalhos que mostram que o efeito colateral é muito menor do que a doença causa muito mais problema, mas que desacreditou as pessoas. Então as pessoas deixaram de tomar muitas vacinas que elas estavam habituadas, e aí tem algumas doenças que estão retornando e trazendo várias consequências para a gente. Vale lembrar justamente isso, né? Que o ser humano ele também foi se deixando afrouxar, porque a gente percebe que à medida que o ser humano vai também evoluindo, ou seja, os vírus vão se mutando, a gente viu isso com a Covid, por isso que a todo momento saem vacinas novas que vão atualizando essa questão dos vírus, mas também o nosso sistema imunológico não está dando conta de acompanhar e ao mesmo tempo também o ser humano não está potencializando aí a sua imunidade, não é isso? É isso. A gente tem que cuidar melhor de todo mundo, né? Os vírus vão sofrendo mutações, às vezes ficando mais agressivos, a medicina vai estudando, vai criando medicamentos, vai criando vacinas, e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Hoje a medicina evoluiu demais, você tem vários estudos, vários exames que você pode fazer para constatar várias doenças que a gente não imaginava, né? A gente sempre fala assim, o que mudou o curso da história, assim, de aumentar a sobrevida do homem. Uma foi a vacina e outra são os antibióticos. Depois da invenção das vacinas e do antibiótico, a sobrevida do ser humano melhorou muito. Lógico que tem outras coisas por trás, saneamento básico, atividade física, né? A gente vai tomando conhecimentos, mas a vacina e o antibiótico foram a revolução para o ser humano viver mais tempo. Agora, vale lembrar também que quando a gente fala do que o ser humano relaxou, é porque ele também não está tendo um bom hábito de vida, né? Ele está muito sedentário, hoje em dia está fumando, né, vape, cigarro, droga, então assim, vai só se entorpecendo, vai só se envenenando, ao ponto também do corpo chegar a esse momento e ficar totalmente desprotegido, né? Além disso, ainda tem uma coisa que aumentou muito, que foi o estresse, né? Hoje a gente vê que a baixa imunidade total, né? Sim, a sociedade está muito estressada, angustiada. Você vê toda hora saindo uma reportagem falando da quantidade de remédio para depressão, para ansiedade. E aí as pessoas baixam a imunidade, tendem a fazer menos atividade física, alimentar melhor. A correria do dia a dia, né? Hoje você trabalha muito e é toda hora correndo, às vezes você não tem um tempo para se alimentar de forma adequada, com fruta, verdura, legumes. Às vezes você come uma fritura, come alguma coisa muito rápido e nem lembra de comer de forma adequada. Isso tudo contribui para o aparecimento de doenças, não só respiratórias, mas cardiovasculares, diabetes, AVC, infarto. Então, a gente tem que cuidar melhor da gente. Ok, Jander, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana.
Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. De volta com observações que hoje fala sobre as doenças respiratórias e como diminuir os sintomas delas. Bom, agora, doutor Jander, a gente vai falar sobre as faixas etárias de risco, né? A gente sabe que, claro que hoje todo mundo está suscetível, né? Criança, adulto, idoso, mas quais são hoje as faixas etárias e quando eu falo isso em relação à idade, estão mais suscetíveis, ou seja, têm mais propensão a terem aí algum tipo de quadro respiratório grave? Principalmente as crianças abaixo de 5 anos de idade, né? Porque ainda não tem um sistema imune muito bem formado. As crianças hoje, cada dia mais novas, indo para escolinhas, né, creches, e aí na escolinha elas começam a ter trocas de muito vírus, muitas bactérias, e acaba se contaminando muito, e aumenta a chance de ter pneumonia, bronquite, bronquiolite, essas coisas. Mas sempre foi uma classe, a idade que exigiu mais atenção da gente, e a cada dia mais, muito por esse fato delas, as crianças estão indo para a escola, creche, com 6 meses, 4 meses de idade. Então, o sistema imune não está bem definido, bem formadinho, então aumenta a chance de ter infecções. E as pessoas, principalmente acima dos 60, 65 anos de idade, quando as pessoas já têm outras doenças, né, outras comorbidades. Então, os pacientes que têm diabetes, insuficiência renal, pressão alta, insuficiência cardíaca, os pacientes que fumaram durante muito tempo e aí desenvolveram asma, enfisema pulmonar. Então, esses pacientes também são pacientes que a gente tem que ter um cuidado exacerbado, porque tem uma facilidade maior de adquirir as doenças infecciosas. E na maioria das vezes, esses, principalmente esses que estão na zona de risco, estão sempre juntos, né? Crianças com os avós, então acaba que um vai passando para o outro ali, não é isso? Hoje eu conversei isso com a senhora, sabe? Ela está na faixa aí de 65 anos, 66 anos, fumou durante um tempo e tem uma bronquite crônica. E ela cuida dos netos. Então, os netos vão para a escolinha no período da manhã, ela pega, os netos são 3 ou 4 netos, leva para casa, dá o almoço, fica com eles até os pais pegarem essas crianças à noite. Então ela falou, tem 3 meses que eu não paro de ficar gripada. Mas é isso que acontece, né? Então as crianças estão lá na creche, elas acabam pegando um vírus, uma bactéria, e ao ter contato com a avó, que já tem uma certa idade, tem uma doença pulmonar, acaba contaminando a avó e ela vai passando aquilo ali, vai tendo esses problemas. E é o que acontece, a gente vê isso no dia a dia, e na época da Covid foi o que a gente falava, né? Evita de visitar os avós, os idosos, não leva a criança, porque pode transmitir, né? A gente sabia que a Covid, nas crianças menorzinhas, elas não causavam muito problema, tinha algumas que sim, tinham um problema sim, mas a maioria saía super bem da Covid, e muitas vezes não tinham sintoma, mas quando ia para a casa dos avós acabam contaminando. Então a gente pedia para evitar, e são cuidados que a gente tem que ter ainda. Se a sua criança está com sintoma gripal, está tendo febre, tossindo, coriza, muita tosse, não levar para a escola, não levar para a casa dos avós, para evitar de ficar contaminando e disseminando esse vírus ou a bactéria para outras pessoas. Agora, a gente vai falar sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave, né, que tem uma sigla aí, SRAG, que tem preocupado muito as autoridades de saúde, sobretudo os médicos também, né, os profissionais da área médica, principalmente pneumologistas e por aí vai, porque é uma síndrome que tem atacado cada vez mais as pessoas. E a gente começou a ouvir dessa síndrome paralelamente ali à Covid-19. Elas têm relação uma com a outra? Explica pra gente as diferenças aí de sintomas. Na verdade, sempre existiu, né? Porque assim, ficou disseminado mesmo por causa
da Covid. O que é a síndrome respiratória aguda grave? É uma infecção causada por um vírus ou por uma bactéria e que gera um processo inflamatório intenso no pulmão. E esse processo inflamatório leva a sensação de falta de ar, de cansaço, dificuldade respiratória, e se não for tratado de forma adequada, de uma forma mais rápida, esse quadro vai evoluindo, o paciente entra em insuficiência respiratória, pode ir para o tubo, ficar no oxigênio e até mesmo em óbito. Então, ela apareceu demais por causa da Covid, porque era um vírus novo, o nosso organismo não sabia se defender de forma adequada contra esse vírus, e aí na tentativa de se defender, ele gerava um processo inflamatório que inflamava muito os pulmões e causou muita morte, muita complicação. Mas a gente já via esse quadro com a influenza, com o rinovírus, com o adenovírus, com o vírus da bronquiolite na criança, né? Então, assim, hoje se fala mais porque a gente ficou muito conhecido na época da Covid, então quando você fala, a pessoa já entende o que está acontecendo. Agora, por falar em Covid-19, né, os sintomas na maioria das vezes são muito parecidos, né, a questão da fadiga, a questão também da falta de conseguir respirar, ter dificuldade para respirar, e aí quando chega no consultório, as pessoas já acham que é logo uma gripe, um resfriado, alguma coisa nesse sentido, mas esquecem que lá atrás às vezes não vacinou contra a Covid, esquecem também que não se vacinaram contra a influenza, ou seja, está chegando no consultório ali pensando que é uma coisa simples, quando vai ver já é algo de internação, né? E na verdade, assim, se você for ler, for estudar, você vai ver que não tem muita diferença entre os sintomas dessas doenças, assim. Às vezes a influenza dá um pouquinho mais de diarreia, a coqueluche ataca muito a região da orofaringe, dá uma tosse um pouquinho mais rouca e persistente, mas assim, são a diferença muito sutis, que você não consegue muitas vezes saber qualquer um ou qualquer outro só pelo exame clínico, pela sintomatologia. É fazendo o que a gente chama de SWAB, né? Fazendo a pesquisa mesmo do vírus para descobrir qual que é. Então, por exemplo, hoje para a influenza, hoje não, já tem algum tempo, a gente tem um antiviral muito bom, que é o Tamiflu, que você acha nas farmácias, muitas vezes tem no posto de saúde. Para a Covid hoje, a gente tem disponível um antiviral que é eficaz, que muitas vezes tem no posto de saúde também, teoricamente, porque quando você manda procurar lá na farmacinha, está em falta há muito tempo. Então a gente tem que tentar fazer o diagnóstico certo. E infelizmente o que eu tenho visto hoje, eu conversei isso com uma paciente no consultório, ela foi para o pronto atendimento, ela, o marido, o filho e a filha. O médico examinou e falou: vocês estão com influenza, meteu essa medicação, que é o Tamiflu, mas não fez o diagnóstico. E está errado, todo remédio tem um efeito colateral. Se for a influenza, o remédio vai ser eficaz, se não for, não vai fazer eficácia, e às vezes vai deixar de dar a medicação correta para o paciente. Então, está dentro do hospital, atendeu, os hospitais têm lá o teste para fazer, né? Tanto no hospital público quanto particular, nos consultórios, se a gente pedir, vai no laboratório e faz. Então, é um teste que sai com 2, 3 horas, não demora muito. Então, com o resultado em mão, você consegue fazer o tratamento mais adequado. Agora, vale ressaltar que essa questão da medicação equivocada, você pode ali, claro que às vezes não tem uma correlação direta, mas a partir do momento que você não toma um remédio que é para aquilo ali que você está tendo, você pode também agravar o quadro daquele paciente, né? Sim, então, por exemplo, se você está com Covid, o paciente passar essa medicação, né, que é o Tamiflu, que é para influenza, ele não vai ter efeito colateral nenhum, pode causar, ele não vai ter eficácia nenhuma, ainda pode causar efeito colateral. E você deixa de tomar a medicação adequada, né? Se você não tem nenhum dos dois que não tem medicação, e se tiver um vírus respiratório sincicial, se for naquela faixa que tem que ter mais cuidado, você liga o alerta, você orienta a família quais são as complicações que pode ter, a hora certa de procurar um serviço médico. Então é muito importante fazer o diagnóstico correto para você tratar de forma correta. Agora, em relação ao frio, né? A gente está chegando à época do inverno, as temperaturas, já se tem uma notícia aí de ondas de frio, né? Do mesmo jeito que ano passado a gente teve as ondas de calor, está chegando as ondas de frio também. Temperaturas aí abaixo dos 12, 11 graus, ou seja, nesse momento também a situação tende a piorar, né? Então como que o frio, nesse momento, se torna um vilão até mesmo para a classe médica? Olha só, o nosso organismo, ele tem uma temperatura ideal para ele trabalhar,
que varia de 35 a 37 graus, né? E nós temos o nosso organismo, ele trabalha para poder manter essa temperatura nisso aí. No calor ele trabalha para você não ficar superaquecido e no inverno ele vai trabalhar para poder aquecer o seu corpo de forma adequada. E a via aérea da gente, principalmente a região nasal, ela tem as funções de umedecer, aquecer e limpar o nosso ar. Então, se o ar está muito frio, se o ar está muito sujo, ele não consegue trabalhar direito. Então, o ar entrando muito frio pela região nasal, pela boca, muito ressecado, ele vai causar doenças como asma, bronquite, descompensação do DPOC, irritação de garganta, sinusite. Então, isso tudo atrapalha. Então, a gente fala para o pessoal, olha, mantenha um ambiente bem limpinho, porque ajuda. Abrir as janelas, né? Eu sei que é difícil, mas tem que deixar a janela aberta. Passar pano úmido para tirar o excesso de poeira, evitar de varrer, porque levanta muita poeira, né? E andar bem agasalhado, porque aí você ajuda o seu organismo. O seu organismo, se você não andar bem agasalhado e estiver sentindo frio, ele vai se preocupar em aquecer o seu organismo, porque é a função dele, e muitas vezes ele vai deixar até o seu sistema imune meio desatento, né? Porque o organismo ele é perfeito. Se ele tem que trabalhar mais em um lugar, ele começa a falhar em outro. Então, se você está bem agasalhadinho, alimentando, comendo uma comidinha quente para poder ajudar, seu organismo, o seu sistema de defesa vai funcionar normalmente. O seu organismo não vai ter aquela preocupação de te aquecer por excesso de frio. Então, andar bem agasalhadinho, um ambiente adequado. À noite, você vai sair aí, está na época de rodeio, de Vinópolis, daqui a pouco tem o de Itaúna, de Pará de Minas, ir com o chapéu, com o gorro, as crianças aí tampar o ouvidinho, que é um lugar que está muito propenso também a ter infecção, bem agasalhado. Isso são cuidados simples que a gente consegue, que ajudam o nosso organismo a se defender de forma mais adequada. E evitar também, por exemplo, ambientes de grande aglomeração, né? A gente sabe ali, por exemplo, pessoas frequentando academias nos mesmos horários, a questão também ali de, às vezes, estar indo no banco, estar naquele horário de pico. Então, puder evitar também isso, já evita bastante, como diz, amolação, né? Sim. Eu, às vezes, eu brinco muito com meus pacientes, assim, que a gente tem a memória muito curta, né? Então, por exemplo, no meu consultório, tem o cartazinho lá, se você chegou, está com sintoma gripal, coloque uma máscara. Querendo ou não, a máscara, ela diminui a transmissão, não é que vai diminuir 100% a transmissão, mas ela diminui um pouquinho. As pessoas esqueceram de tossir, colocar a mão na boca, isso é fundamental. Elas esqueceram de estar passando álcool na mão toda hora para poder higienizar, lavar as mãos. Isso tudo faz parte, não é só da Covid. Todos os vírus são transmitidos assim. É através da tosse, ou através de tossiu na mão, cumprimentou o outro. É assim que você contamina. Então, aqueles cuidados que a gente falou tanto durante a Covid prevalecem para todos os vírus. Vai tossir, coloca a mão na face, depois lava a mão, passa um álcool gel. Hoje eu falei com o paciente, nossa, eu passei tanto álcool hoje que a mão já está grudando. Aí fui lá, lavei a mão, porque toda hora, todo paciente que eu atendo, o paciente entrou, eu passo o álcool, eu vou examinar, eu passo o álcool, eu acabo de examinar, eu passo o álcool, virou quase que uma mania minha. Então a gente tem que lembrar isso. Hoje eu atendi todos os pacientes de máscara. No meu consultório eu deixo disponível a máscara. Eu pergunto, você está com sintoma gripal? Estou. Eu coloco a máscara no paciente. É uma maneira de você tentar prevenir, né, de disseminar muito essas doenças. Até porque muitas pessoas acham que quem está usando máscara é porque está doente. Muito antes, pelo contrário, você está usando máscara para você justamente não se contaminar e, se porventura você tiver com algum vírus, não contaminar o próximo, não é isso? A ideia hoje principal, assim, não justifica toda a população estar usando máscara, igual foi naquela época do Covid e tal. Mas é adequado aquelas pessoas que estão com tosse, com sintomas gripais, irritação de garganta, tendo febre, que elas usem para evitar de transmitir para outras pessoas, né? Então, diminui 30% a contaminação, já é uma ajuda. Manter uma distância ajuda a diminuir, ajuda. Tudo que você puder fazer para diminuir a contaminação do outro é positivo, né? Ok, Jander, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já.
Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre as doenças respiratórias e as maneiras de como amenizá-las. Bom, e agora, doutor Jandré, a gente vai falar sobre uma situação corriqueira que, infelizmente, a população brasileira adquiriu como tradição, que é a automedicação. Ah, me deu uma gripe ali, eu já vou tomar um remédio. Me deu uma dor de garganta, já vou lá e tomo um remédio. Então, como que essa automedicação também tem prejudicado e potencializado as doenças respiratórias? A automedicação é um problema sério, assim, né? Teve uma coisa muito boa, que foi proibir o uso de antibióticos, comprar antibióticos sem receita médica, porque chegou uma época no Brasil que estava tendo resistência de 40% a 50% à amoxicilina, às bactérias que mais causam sinusite, infecção de garganta, pneumonia. Assim a gente viu também com o Bactrim. E aí depois que começou a não vender mais antibióticos sem a receita, a gente viu que essa resistência foi menor. Ainda tem muito colega que passa antibiótico sem necessidade, mas também diminuiu muito a compra do antibiótico pelas pessoas, usando de forma muito errada, que a gente via demais. Mas, por exemplo, o paciente começa com sintomas, dor de garganta, nariz entupido, uma dor no corpo. Muitas vezes ele vai tomar um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório muitas vezes vai mascarar um sintoma importante, que é a febre. Porque a febre é um sinal de alerta. Quando você está tendo febre, olha, é um sinal de que tem uma infecção. Se essa febre acabar com 1, 2 dias, a infecção, o seu organismo conseguiu combater e vai sair bem. Agora, se essa febre persistir por 3, 4, 5 dias, é um sinal de alerta. E muitas vezes a pessoa começa a tomar um ibuprofeno, um nimesulida, um diclofenaco por conta própria, e isso mascara a febre. E aí, às vezes, uma pneumonia, uma infecção que poderia ser pego no início,
ela é retardada e pode complicar. Além das complicações como alteração da úlcera, gastrite, elevação de pressão arterial, uma medicação que tem açúcar para um paciente diabético. Então a gente tem que evitar essas coisas. Eu sei que hoje é muito complicado, você, às vezes, conseguir uma consulta médica, de mais urgência, então as pessoas acabam usando a medicação. Eu tenho por hábito, assim, no meu dia a dia, orientar os meus pacientes. Então, por exemplo, eu sei que um paciente tem asma, eu explico para ele, olha, se você começar com os sintomas de tosse, chiadeira, falta de ar e cansaço, não está tendo febre por mais 3 dias, já inicia com essa medicação para te aliviar. Porque eu sei que aquilo ali é uma coisa que vai acontecer com uma certa frequência. O paciente que tem uma rinite alérgica importante, muitas vezes eu já deixo para ele, olha, começou a entupir o nariz, escorrer, espirrar, você está autorizado a entrar com esse antibiótico, mas sempre orientando, né? Nunca fala, olha, começa com anti-inflamatório, começa a tomar um antibiótico, não, isso de jeito nenhum. Ou então toma o que você achar melhor, né? Não existe isso. Pois é. Então, se a pessoa tem uma orientação do médico, olha, se você começar com isso, já inicia com essa medicação, tudo bem, mas agora, do nada, perguntar para um vizinho, olhar na internet e achar que está com aquilo e começar a tomar, você muitas vezes vai retardar um tratamento adequado, ter efeitos colaterais, né, que é uma complicação muito grande. Então a gente tem que evitar ao máximo a automedicação. Mas agora sim, é possível tomar algo, e aí no caso a gente está falando aqui, né, justamente disso, das pessoas amenizarem esses sintomas, como por exemplo, chás, optar por alimentos mais quentes, banhos quentes também, porque assim, a gente sabe que quando a pessoa está com doença respiratória, aí começa o corpo inteiro a ficar desregulado e aí já dá aquela abaixada, aquela baqueada, né? Você já não consegue fazer muita coisa, já não consegue ir para o trabalho direito, tem que cuidar das suas atividades no dia a dia, as pessoas já vão logo na solução mais rápida, porque o dia a dia, infelizmente, não pode parar. Então, nesses momentos, como então ter hábitos que não são nocivos, mas que vão diminuir esses sintomas? A gente sabe o seguinte, olha, a gente tem umas substâncias no nosso organismo que são as vitaminas. Elas são fundamentais para o nosso organismo, assim, e principalmente para o sistema de defesa. Então, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina A, ela é muito importante para o nosso sistema de defesa. E aonde que a gente consegue essas vitaminas? São nas alimentações, principalmente nas frutas, consequentemente no suco, nas verduras, no ovo, numa alimentação bem balanceada. Então isso é muito importante para ter essas vitaminas de forma adequada. A gente sabe que a atividade física regular, e não precisa ser 2, 3 horas de atividade física, de 45 minutos a 1 hora, uma caminhada, uma academia, andar de bicicleta, jogar uma peteca, um beach tennis que está tão na moda, já estimula o nosso sistema de defesa, né? Então isso é muito importante. A hidratação, que é uma coisa que a gente chama sempre atenção. No calor a gente tem o hábito de estar toda hora tomando mais líquido mesmo, mas no inverno a gente precisa, até para manter as mucosas bem hidratadas, a nossa via aérea bem hidratada. No inverno, quando você não toma muito líquido, o seu sangue fica mais viscoso, isso favorece a ter infarto, derrame, problema de circulação. Então a hidratação aí é importante, não tem essa história de tomar 3 litros de água, isso não existe, isso aí depende muito da altura, do peso da pessoa, mas aí tomar por dia mais ou menos 1 litro, 1,5 litros. A gente tem que lembrar sempre que pacientes com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, às vezes não pode tomar muito líquido, né? Então ficar atento a isso. Geralmente os colegas orientam, né? Mas a hidratação é muito importante, a água mesmo. O chazinho quente, o leite quente. Por exemplo, quando você está com a rinite, você está com a garganta irritada, se você tomar o gelado, piora a tosse. Se você tomar um cafezinho, um chá, um leite quente, você sente um alívio, aquilo ali irrita menos a via aérea, né? Então isso tudo faz parte, andar bem agasalhado. São os cuidados do dia a dia que a gente tem que ter. Comer muita fruta, tomar muito suco ajuda muito o nosso organismo. Agora, outras maneiras de prevenção, a gente sabe que está aí no SUS, né, que são as vacinas, né, que são as imunizações que são necessárias a serem feitas, e a gente sabe que hoje praticamente 50% só do público-alvo já foi vacinado até o momento. Isso aí a nível estadual, né? Não estou falando somente de Pará de Minas, Itaúna, aqui na nossa região, não. Isso é a nível estadual. E aí campanhas estão sendo realizadas
realizadas, principalmente em relação à influenza, para tentar abaixar esse número de pessoas nas unidades de saúde. Em relação às vacinas, as pessoas podem ficar tranquilas e se vacinarem, porque afinal é o que a gente está acontecendo aí, né? Está mostrando para a gente o sinônimo de não se vacinar, o que acontece na rede de saúde, né? Sim, infelizmente a gente teve uma campanha contra a vacina da Covid, né? Pelo governo, infelizmente por alguns médicos, e pode ter certeza que esses médicos que falam mal da vacina muitas vezes não são os médicos que atendem os pacientes, né? Às vezes não é o infectologista, não é o pneumo, não é o otorrino, não é o pediatra, não é o médico do CTI que pega o rabo de foguete que fala mal da vacina. Em relação à vacina da Covid, se eu te falar que não tem nenhum efeito colateral, seria ingenuidade da minha parte. Mas então tem trabalhos que mostram o seguinte: a complicação da Covid, assim, a complicação de média gravidade a moderada gravidade, a grave, é de 3 a 5% das pessoas que se contaminam, enquanto uma complicação grave da vacina é de 0,0004%. Então você tem muito mais chance de ter complicação pela Covid do que pela vacina. Então vale muito mais a pena você tomar aquela vacina. Já mudou-se, né, a forma de se vacinar, não é mais aquela vacina de 6 em 6 meses, agora é uma vacina uma vez por ano, aqueles grupos que têm mais risco. Mas por causa dessa campanha negativa da vacina da Covid, as pessoas deixaram de tomar vacinas que já tinham o hábito da influenza, da coqueluche, né, que é uma vacina tríplice, chama DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche. Sarampo. O sarampo, que está voltando também. Mesmo a vacina do Zé Gotinha, né, o pessoal deixou de vacinar as crianças. Então a gente tem que voltar a fazer as campanhas para vacina, porque a vacina, como eu disse antes, a vacina e o antibiótico foram as coisas que mais ajudaram assim, a população a viver mais tempo, né, junto com saneamento básico, alimentação adequada. Então a vacina é muito, muito importante. Eu vou te falar, eu tomei a vacina no final de março. Eu tenho uns amigos que têm uma clínica de vacinação, então em março eu já ligo, ó, assim que sair a vacina você me avisa. Então no finalzinho de março, início de abril, um colega falou, ó, chegou a vacina, eu pedi para ele lá na minha clínica, no meu consultório, eu tomei a vacina, a secretária, eu tenho 2 técnicos que fazem espirometria para mim, comprei dos meus filhos, já vacinei. Então no final de março eu já estava tomando a vacina. Tem muita gente que fala assim, eu tomei a vacina da gripe e eu gripei. Gente, não tem jeito de você gripar com a vacina da gripe. Ela é feita com vírus inativado, com vírus morto. Então não tem jeito dela causar a doença. O que acontece? Às vezes a pessoa pode ter a alergia a algum componente da vacina, principalmente se a pessoa tiver alergia ao ovo, aí não deve tomar. E quando você toma a vacina, não é que você tomou a vacina agora, amanhã você está protegido. A vacina, para ter uma eficácia, vamos colocar a máxima dela, demora aí de 15 a 20 dias. E nesse intervalo você pode gripar, pode resfriar, você já pode estar começando com algum resfriado, com alguma gripe, e se você tomar a vacina, aquilo ele pode exacerbar os sintomas, mas o que as pessoas têm que ter noção é o seguinte: a vacina causa gripe? Não, ela não causa, porque o vírus está morto. Tá joia? A gente escuta no consultório, eu fico até bravo às vezes, essa vacina é para matar o idoso. Não, é para salvar a vida do idoso, é para evitar. E a gente aprendeu na Covid que a vacina não é para evitar 100% a não contaminação, é para evitar as causas graves, né? O que você não tem, daquilo, justamente, que o seu organismo aprenda a se defender contra o vírus que está vindo ali, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a vacina da herpes zoster, que é uma infecção por um vírus que ataca principalmente a pele, causa muita dor, muito desconforto, mas ele também ataca os olhos, pode atacar o cérebro. Então, se você tomar essa vacina e se proteger, você está evitando esses quadros mais complicados, de perder a visão, de ter um AVC, se atacar seu cérebro, né? Então, vale a pena se vacinar, é uma proteção que a gente tem. Como eu disse aqui, a vacina não é para erradicar a doença, muitas vezes acontece, mas a grande maioria é para evitar os casos complicados, igual a gente está vendo nessa época agora. Ok, doutor Jandra, agora a gente vai para o último intervalo de observações. Na volta, até a parte final do nosso programa. Até já.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza, suítes standard, dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. De volta com observações que hoje fala sobre as doenças respiratórias e as maneiras de se amenizá-las. Dr. Jander, no último bloco a gente estava falando das vacinas e tem uma questão que a gente não falou aqui. A pessoa, para tomar a vacina, ela tem que estar bem, não é isso? Se você tiver algum sintoma gripal, se estiver ali já com algum sintoma, né, que está te causando mal-estar, você não vai caçar uma vacina, porque senão o seu estado pode piorar, não é isso? É igual eu falei, às vezes a pessoa já está começando com alguns sintomas de um resfriado, de uma gripe, vai tomar vacina, aquilo ali exacerba. Nenhuma vacina você deve tomar estando em estado febril, né? Tem que esperar melhorar a febre para poder tomar. Se tiver com pneumonia também não deve tomar, qualquer infecção de urina. Então a vacina, o ideal é que você não esteja com nenhum estado gripal, com nenhum quadro infeccioso evidente. É melhor você sair daquele quadro e logo após você tomar a vacina. Agora, vamos falar então de ausência de vitaminas e imunidade. Muitas pessoas estão aí sem vitamina C, sem vitamina D, sem vitamina B12, enfim, tá com o corpo só pela hora da morte mesmo. Então, como que as pessoas podem fazer para potencializar? Porque também a gente tem uma questão que é a da automedicação que a gente estava falando. Muitas pessoas fazem uma suplementação vitamínica sem necessidade. Daí a importância de estar sempre com seus exames em dia para ver o que é necessário repor, não é isso? Sim, lá na escola, quando a gente estuda biologia, a gente aprende lá que a hipovitaminose faz mal, mas a hipervitaminose também, né? Então, se a pessoa está com a vitamina baixa, você vai medir isso através de um exame de sangue. Se tiver muito abaixo, tomar uma suplementação através de comprimido, vai regularizar? Vai regularizar. Se ela está boa, se ela está na faixa normal, tranquilo, continue.
O que a gente está vendo hoje, assim, a gente adquire a vitamina principalmente através da alimentação. Como eu disse antes, fruta, verdura, legumes, através do ovo, da carne, do feijão. Então isso aí joga as vitaminas para a gente, o ferro, que é para anemia, né? Então é através principalmente da alimentação. A gente sabe que hoje, com a vida corrida demais, às vezes essa alimentação fica a desejar. Se a pessoa está com uma baixa de vitamina, procurar um médico. Muitas vezes ele vai fazer uma suplementação de forma adequada. A gente lembra o seguinte, que a vitamina D, por exemplo, não adianta você só tomar a vitamina, você tem que ter o sol, porque aquela vitamina que você tomou, para ela ser aproveitada, você tem que tomar o sol. Então, tomar um sol meia hora por dia ajuda bastante, né? Muita gente não sabe, né? A vitamina D é um hormônio, né? Não é, na verdade, uma vitamina, só aquilo que está no comprimido, né? E o que a gente tem visto aí, até um colega muito conceituado de Divinópolis fez um vídeo essa semana, o pessoal suplementando demais a vitamina nas pessoas. Então, por exemplo, a vitamina D, se você for pegar lá a referência do laboratório, o normal é de 30 a 60, se você estiver mantendo aquilo ali, está ótimo. Acima de 100 você pode ter intoxicação, e a intoxicação pela vitamina D pode trazer várias consequências, inclusive os problemas cardíacos. Então a gente tem visto aí alguns colegas aplicando 100 mil unidades de vitamina D por semana no paciente. Eu atendi uma moça em Divinópolis esses dias que estava com 300 de vitamina D. Eu não vou ficar doente. Vai. E ela me procurou por causa de dispneia. Eu fui olhar e falei assim, olha, do pulmão você não tem nada. E percebi que ela estava com arritmia cardíaca. Então eu não posso falar assim 100% que é a causa da vitamina D. Mas se você for estudar sobre hipervitaminose, no caso a vitamina D, a arritmia está lá, que pode ser consequência disso. Então a gente tem que fazer uma coisa bem equilibrada, bem balanceada. Eu falo assim que a vitamina D, ou a vitamina C, a vitamina A, a vitamina E, todas as vitaminas, é igual a um óleo de carro. Se o óleo de carro estiver baixo, ele tende a estragar. Se você colocar óleo demais, ele também estraga. Então você tem que manter tanto a vitamina quanto o óleo do carro num nível bom para o bom funcionamento do carro e para o bom funcionamento do organismo da gente. Então, por exemplo, a vitamina C, né? Eu acho muito estranho passar vitamina C, eu não consigo passar vitamina C. Eu falo para o cara, olha, se você chupar uma laranja por dia, se você tomar um copo de suco de laranja, de limão, você já tem a vitamina C que você precisa. Então, assim, eu fico com vergonha de passar vitamina C. Industrializaram a natureza, né? As pessoas hoje, em vez de ter ali realmente, fazer um hortifruti bem feito, ou seja, você tem ferro na couve, você tem proteína no feijão, né? Você tem aí totalmente os grãos também já na sua alimentação, mas é aquela questão, é mais fácil eu comprar ali um sanduíche, é mais fácil eu comer uma batata frita, porque está mais fácil, enquanto isso a nutrição vai rala abaixo, e aí no caso é o que a gente está vendo, né? Imunidade também lá embaixo. E hoje a medicina tem muito assim, é muito mais fácil às vezes você passar para um paciente uma medicação do que você orientar o paciente, olha, no caso de pressão alta, diminui o sal, a gordura, a fritura, vai fazer uma atividade física. Não, é mais fácil o colega passar um remédio para ele tomar ali do que orientar de forma correta. O paciente que está com uma glicose um pouquinho alta, faz uma dieta, passa uma dieta para ele, ensina ele a fazer uma atividade física. Igual eu falei, atividade física não precisa ser 2, 3, 4 horas, 1 hora por dia, já ajuda. Não é mais fácil passar um remédio para baixar a glicose. Então a gente está vendo muito isso, paciente chegando no consultório, super medicado. E às vezes você olha assim, uma glicose de 110, o cara está tomando 2 comprimidos de glifage. Era muito mais fácil passar uma dieta, atividade física. Está faltando também, eu acho, um pouquinho da classe médica, voltar à medicina mais antiga, de colocar a mão no paciente, orientar a dieta, orientar a atividade física. Tem paciente que tem que tomar remédio sem, com certeza, mas tem muito que é só orientar de forma adequada para ele ficar bem mesmo. Fazer, claro, a anamnese ali realmente, ou seja, desde o hábito que ele tem na sua casa, no trabalho, até o ponto que ele chegou ali no seu consultório, exatamente, né? Exatamente. Agora, por falar em hábitos também, a prática de atividades físicas, nessa época as pessoas, a gente estava até conversando aqui no intervalo, muitas pessoas deixam de ir para academia ou então não vão correr, né, igual fazem aí no verão, na primavera e nas outras estações que são mais quentes, e acaba também que o corpo sente muito isso. Então a atividade física também, ela pode ajudar também no combate a essas doenças respiratórias, não é isso? Sim. A atividade física, ela estimula o nosso organismo a trabalhar de forma adequada, né? Então,
parte muscular, de juntas, do sistema nervoso, de humor, né? A atividade física é fundamental para o tratamento da ansiedade, da depressão. Então, o que a gente tem que fazer é se ajustar. Se no verão a gente não deve fazer atividade física ao ar livre entre 11 e 3 horas da tarde, que é uma hora que está muito quente, com a incidência de sol muito grande, porque isso aí pode te atrapalhar, no frio também você vai evitar de fazer atividade física antes das 6 horas da manhã, à noite, quando tem muita garoa, está mais frio. Então, a gente tenta ajustar um horário mais adequado, né? Às vezes está muito frio, ir para uma academia, que é um ambiente fechado, fazer um pilates, que é um ambiente mais fechado, vai na academia, faz uma esteira, uma bicicletinha. Então, a gente tem que se adaptar, né? Então, tem épocas do ano que é mais interessante fazer mais cedo, tem épocas do ano que é interessante fazer mais tarde, se adaptar e procurar manter um ritmo regular. Agora, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a questão, quando procurar uma unidade de saúde? Por quê? Também não é qualquer espirro, qualquer tosse que a gente já vai procurar uma unidade de saúde, até porque a gente está vendo aí que estão abarrotados e não está tendo gente para poder atender. Quando eu devo, então, procurar um atendimento médico? Aquele momento em que eu já não consigo mais respirar de maneira saudável, aquele momento que eu já estou me sentindo muito mal, ou então eu já me antecipo a isso? Qual que é o critério para procurar um médico? Essa é uma questão muito complicada, né? Porque, assim, cada caso é um caso. A gente sabe que retardar a procura pode ser pior para um paciente, mas também você ir procurar uma unidade de emergência. Eu estou tendo febre tem um dia. O médico não consegue nem fazer o diagnóstico correto, né? Com um dia de febre, de tosse, você não consegue fazer um diagnóstico. Às vezes você tem que esperar. O ideal é você esperar uns 2, 3 dias aí de sintomas, né? Então, por exemplo, a febre, como eu disse mais cedo, é um sinal de alerta. Criança e idoso ter 1, 2 dias de febre é uma coisa relativamente normal. 3 dias, uma febre baixinha, provavelmente no quarto vai desaparecer. Qualquer resfriadinho, na criança, um dente que está nascendo, qualquer coisinha pode causar febre. Agora, passou de 3 dias, é uma febre alta, a criança não está alimentando, está prostrada, é hora de você procurar um pronto atendimento, um consultório médico. O idoso parou de alimentar, está moado, diminuiu o volume do xixi, não está querendo alimentar. Muitas vezes o idoso não tem febre, mas dá esses sinais de alerta. Ficar mais prostrado, perder o apetite, não querer tomar água, querer ficar só deitado, deixa eu levar para ver o que está acontecendo. Mas não tem uma regra clara. Um paciente asmático ele pode demorar 4, 5 dias para entrar em insuficiência respiratória, mas tem pacientes que entram com 1 dia. Então, por exemplo, eu sempre procuro orientar os meus pacientes os sinais de alerta. Começou a tossir, a chiar, começa a usar isso. Começou a afundar aqui, você já está usando a medicação, corre para o pronto-socorro. E eu sempre falo para meus pacientes assim, olha, 1, 2, 3 dias de febre, muitas vezes não está na hora de você ir. Porque, gente, chega no pronto atendimento, está cheio de gente. Ali tem gente com Covid, com pneumonia, com coqueluche, com influenza. Você está sentado do lado, a pessoa está tossindo, a chance de você se contaminar com a doença é grande, né? Agora, se precisou, tem que ir mesmo. Nem que seja, olha, eu estou tendo muita dor no corpo, estou tendo febre, tem 2 dias, eu não estou conseguindo trabalhar, eu preciso de um atestado. É uma realidade. Então, a pessoa, às vezes, tem que ir, nem que seja para pegar um atestado, para poder ficar em casa. Mas o que eu queria passar é o seguinte, às vezes o paciente com 1, 2 dias de sintomas, o médico não consegue fazer um diagnóstico adequado. Mesmo às vezes fazendo um raio-x, fazendo um exame de sangue, às vezes não vai dar nada. E se ele voltar 2 dias depois, às vezes dá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, assim, se a pessoa tiver com sintoma leve, conseguir trabalhar e ir para a escola, é o ideal. Se tiver muito ruim, vai, às vezes no 2º, 3º dia mesmo. Mas evitar de ficar indo por qualquer coisinha, até pelo risco de lá adquirir uma doença que nem tinha, né? Bom, doutor Jander, nosso tempo está acabando, né? Aquela pessoa que está com dúvida, quiser saber mais informações, como que pode fazer para entrar em contato com você? Olha, eu atendo aqui em Itaú nas terças-feiras, né, na Clínica Saúde, que fica ali do lado da Radioclínica, né? Toda terça-feira eu estou lá. Qualquer coisa, se precisar tirar dúvidas, tem o meu Instagram, que é Jander Silva de Castro, eu também respondo algumas pessoas lá. Agora eu estou contratando uma empresa para criar um site mais profissional, para poder ajudar as pessoas nessas dúvidas aí, né?
qualquer coisa estou à disposição. Tá certo, então, muitíssimo obrigado. E quais são as suas considerações finais? Que a gente precisa se cuidar direitinho, né? Essa época é uma época que a gente tem que ficar mais atento. Como eu disse mais cedo, as pessoas com menos de 5 anos, com mais de 60, tem que ter mais atentas. Aquelas pessoas que já são sabedoras de ter uma doença crônica também, usar suas medicações de forma adequada, rotineiras e ficar atento a qualquer alteração, né? Vacinar é importante para todo mundo, alimentação adequada, principalmente suco, fruta, vitaminas, é fundamental para a gente, atividade física, um ambiente bem adequado, né? E evitar ficar procurando hospital por qualquer maneira. Se você tiver um médico que já te faz acompanhamento, é a pessoa mais adequada a te orientar e a tratar as coisas de forma correta. Ok, então, Dr. Jander, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Se você também quiser mandar sugestões de pauta por lá, fique à vontade. Bom, você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!